Meu nome é Larissa Marques e estou aqui representando minha equipe para falar sobre o artigo Segurança dos inibidores de genusquinase nas doenças inflamatórias intestinais. Esse é um artigo de revisão publicado na revista Drugs. Minha equipe é composta pelo Felipe Tristão, Gabriel Paes, Catiane Thaís, Larissa de Camargo, eu, Larissa Marques e Rian Rosa. Para introduzirmos, na final, o que são os inibidores de genusquinase? Uma classe de medicamentos que bloqueia a sinalização da genusquinase, que desempenham um papel-chave na resposta imunológica. Facilita, a via de administração, que vai tornar vantajoso em doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e colite ulcerativa. A menor experiência com seu uso joga a favor de medicamentos biológicos. E a redução da inflamação intestinal e melhora da qualidade de vida evita complicações que reduz a necessidade de cirurgias intestinais. Nas últimas 2 décadas, os avanços na terapia biológica melhoraram os resultados dos pacientes com doenças intestinais inflamatórias. No entanto, alguns pacientes não respondem ou perdem a resposta à terapia biológica e outros desenvolvem eventos adversos que levam à interrupção do tratamento. Por isso, novos compostos estão sendo desenvolvidos para que, incluindo medicamentos de moléculas pequenas, que oferecem benefícios potenciais em relação aos biológicos, os inibidores de genusquinase surgiram com uma nova estratégia para modular a resposta inflamatória. Assim, a resposta imune em doenças autoimunes, incluindo a doença inflamatória intestinal. E alguns desses inibidores já estão aprovados para o tratamento da colite ulcerativa e outros estão sendo testados em ensaios clínicos para vários limites, incluindo a doença de Crohn. O objetivo dessa revisão é avaliar os dados disponíveis sobre os efeitos adversos em pacientes tratados com inibidores de JAK, a busca eletrônica na literatura contrata os estudos publicados até outubro de 2022, que vão ser revisados para fornecer as informações sobre a eficácia e segurança desses medicamentos. Falando sobre a eficácia, o tofacitinib, que é um inibidor pan-JAK, é um inibidor aprovado para o tratamento de várias doenças, incluindo artrite reumatoide, artrite psoriática, colite ulcerativa e espondilite anquilosante. Demonstrou ser eficaz, na indução e manutenção da remissão clínica nessas condições. Estudos clínicos mostram taxas significativas de grandes respostas clínicas e remissão em pacientes tratados com tofacitinib em comparação com o grupo placebo. Além disso, estudos de longo prazo mostram que o desescalonamento da dose de tofacitinib pode manter a resposta clínica em pacientes que alcançaram a remissão. No entanto, em pacientes com doença de Crohn, de moderada a grave, o tofacitinib não mostrou resultados melhores do que o placebo. Então, estudos de eficácia do mundo real também mostraram resultados positivos para o tofacitinib em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que falharam em outras terapias.
Embora o tofacitinib tenha mostrado sinais de segurança em estudo de longo prazo, novos inibidores de JAK com maior seletividade estão sendo desenvolvidos para fornecer um melhor perfil de segurança. O upadacitinib, que é um inibidor do seletivo JAK1, que foi aprovado para o tratamento de colite ulcerosa e da doença de Crohn, né, uma vez que mostrou ser tratamento eficaz para essas condições de saúde e também do perfil de segurança aceitável. Né. Os resultados do estudo da fase 2B, né, foi um estudo controlado por placebo com 250 pacientes. O upadacitinib mostrou eficácia no tratamento da colite ulcerativa moderada a grave. Quem recebeu 45 mg diária de upadacitinib teve melhores taxas de remissão clínica em comparação com o grupo placebo. No programa de fase 3, né, 2 estudos de indução, o C1 e o C2, em um estudo de manutenção ativa, demonstraram que mais pacientes alcançaram remissão clínica com o upadacitinib 45 mg do que com placebo. E os efeitos adversos foram menores no grupo de upadacitinib. E mostrando a eficácia na doença de Crohn, um estudo de 52 semanas mostrou maiores taxas de remissão clínica com o upadacitinib 6 mg, 2 vezes ao dia, em comparação com placebo em pacientes com doenças de Crohn moderada a grave que não respondem ou toleraram para inibidores de TNF. O tinib, que é um inibidor de seletivo de JAK1, né, a eficácia dele na colite ulcerativa. Então, no estudo de fase 2B para 3, o filgotinib 200 mg mostrou eficácia significativa na indução e manutenção de remissão clínica em pacientes com colite ulcerativa ativada de moderada para grave e dados de longo prazo de estudos de extensão ainda não pendentes. E na doença de Crohn, né, um estudo de fase 2 foi utilizado o filgotinib 200 mg, que alcançou taxas mais altas de remissão clínica em comparação com placebo, especialmente em pacientes não tratados anteriormente. Nessa tabela está um compilado de agentes inibidores de JAK em um estudo atualmente para colite ulcerativa. Pode-se ver que há inibidores de pan-JAK, ou seja, que inibem as 4 principais JAKs, que é JAK1, 2, 3 e TYK2. E também aos inibidores seletivos. Já nessa outra tabela, estão compilados agentes inibidores de JAK em estudo altamente para doenças de Crohn, que pode-se ver que é um inibidor pan-JAK, que é o isenticetinib, ou seja, vai inibir as 4 principais, JAK1, 2, 3 e a TYK2, que também há outros inibidores seletivos. As pesquisas que estão em andamentos, né, nos futuros dos inibidores de JAK, né, os ensaios clínicos e pesquisas contínuas têm o objetivo de expandir conhecimento sobre os inibidores de JAK e suas aplicações potenciais no tratamento de várias condições inflamatórias. Tem os perfis de segurança aperfeiçoado, que são estudos adicionais que se concentram em avaliar a segurança e a tolerabilidade a longo prazo dos inibidores de JAK para garantir o melhor cuidado do paciente e o avanço na medicina de precisão, que traz avanços contínuos, né, sobre os inibidores de JAK que podem ser adaptados
aos perfis individuais dos pacientes para resultados de tratamentos mais personalizados. Falando um pouco da segurança desses inibidores, em uma revisão sistemática de meta-análise recente, que incluiu 66.159 pacientes com doenças imunomediadas expostos ao inibidor de JAK, a mortalidade não aumentou em comparação ao placebo. A mortalidade global entre aqueles expostos aos inibidores de JAK foi de 0,37 por 100 pessoas ano. No estudo de fase 2 com tofacitinib, pacientes com colite ulcerativa, as infecções foram mais comuns, gripe e nasofaringe. E 2 pacientes tiveram infecções graves. A incidência de infecções graves foi maior durante a fase inicial do tratamento com tofacitinib, em comparação com o grupo que recebeu o placebo, mas as taxas se tornaram equivalentes durante a fase de manutenção. E alguns casos graves de infecções foram observados, indivíduos de infecções por clostridioides, pneumonia e Covid-19. Não houve diferença significativas entre pacientes tratados com tofacitinib e com outras terapias. Sobre a hipercolesterolemia, teve alguns ensaios clínicos com colite ulcerativa com tofacitinib, onde a concentração de colesterol LDL e HDL aumentou após a 8ª semana de terapia. E com uma relação colesterol total para HDL estável e normalização após a interrupção do medicamento. E após o uso prolongado de tofacitinib, não foram detectadas mudanças significativas durante um período de 61 semanas e 4,4 anos de acompanhamento. E a significância clínica e curto e longo prazo desses achados ainda não está clara, devido ao artigo recomenda que os lipidicéricos devem ser monitorados dentro de 2 meses do início do tratamento com tofacitinib, e uma recente meta-análise mostrou que todos os inibidores de JAK aprovados para artrite reumatoide causam aumento do HDL e LDL desde o início. Das malignidades, em estudos clínicos com tofacitinib para colite ulcerativa, foram observados casos de malignidades que incluem câncer de pele, não melanoma, em pacientes que já tinham história de exposição anterior a certos medicamentos. Além disso, houve mortes relacionadas à malignidade em um estudo. No estudo oral Surveillance com artrite reumatoide, a taxa de câncer foi maior com tofacitinib em comparação a inibidores de TNF. Para uma avaliação mais precisa dos riscos de malignidades, são necessários registros de segurança a longo prazo com os novos inibidores seletivos de JAK1 e comparações com tofacitinib e inibidores de TNF. Em eventos trombóticos, em junho de 2019, o FDA colocou um aviso em caixa preta, alertando sobre um risco maior de desenvolver embolia pulmonar e aumento do risco de mortalidade, mas o maior risco trombótico foi observado na população com artrite reumatoide, em comparação a tofacitinib com o anti-TNF. A conclusão é que a estratificação de risco, aconselhamento ao paciente e monitoramento adequado
são cruciais no uso de inibidores de JAK e recomenda-se utilizar a menor dose efetiva para manter a remissão da doença inflamatória intestinal e evitar o uso em pacientes acima de 50 anos com risco cardiovascular. A filgonitib, considerado seguro e eficaz em pacientes com colite ulcerativa de moderada a grave. E é importante discutir os riscos, benefícios com o paciente, personalizar o plano de tratamento. Muito obrigada